ponto 1 dessa mensagem é comunhão. Comunhão. Quem a gente leva para a mesa? Pessoas que nós temos comunhão. Quem Cristo leva para a mesa? Pessoas que Ele amava, tinha comunhão, pessoas que valia a pena estar os últimos momentos da vida dele, né? Se você tivesse que passar os últimos momentos da sua vida, com quem você sentaria na mesa? Com quem você estaria numa mesa? E Cristo, Ele revela isso. Revela porque os seus amigos estão na mesa. Os seus discípulos estão na mesa. Aquele que Ele ama está sobre aquele lugar, naquela mesa. Mateus capítulo 26, verso 19, diz a palavra do Senhor. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. E prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12. Porque essa foi a palavra de Jesus, resumidamente. Ele falou assim: você vai procurar um homem com um cântaro nas suas costas. Você vai seguir este homem e você vai pedir emprestado este lugar. E lá nós vamos celebrar o Pessah. Ou seja, a Páscoa, nós vamos celebrar esses últimos momentos. Jesus sabia que eram os últimos momentos dele na terra. E conforme a palavra de Jesus, porque a palavra dele não falha, não muda, não é frustrada, aconteceu essa história, os discípulos acompanharam, tiveram a oportunidade de seguir este homem e pedir emprestado aquele lugar conhecido como cenáculo, ou seja, lugar, casa de cima, lugar de cima. O cenáculo nós tivemos lá, agora quem teve Israel conhece o cenáculo, um lugar maravilhoso, um lugar diferenciado, um lugar que nós sentimos a glória do Senhor, um lugar depois que os discípulos iam conviver naquele lugar, iam viver praticamente no cenáculo. E depois em Atos capítulo 2, a manifestação do Espírito. Eles ficaram ali até que do alto, eles foram revestidos de poder, como línguas estranhas, tomando aquele lugar, sob o poder de Deus. O Espírito Santo desceu sobre a vida dos discípulos e das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Esse é o lugar do último encontro, da última refeição de Jesus com os seus discípulos. Pastor, mas há um lugar que é santo? Não, nós não cremos que as paredes são santas, que as paredes são santificadas, que os objetos de uma igreja podem ser santificados, mas você precisa entender que a Bíblia trata com geografia. Há uma geografia, as questões geográficas na Bíblia são poderosas. Você for na Bíblia espiritualmente falando sobre Efésios capítulo 6, potestades, Daniel capítulo 10, você vai ver potestades atuando numa geografia, e essa é a geografia da Bíblia. O cenáculo foi um lugar escolhido por Deus para que acontecesse este evento. Quando nós falamos de geografia, para você entender um pouco mais, esses dias eu estava recebendo um rios e recebi um rios aqui da igreja, deste lugar, dessa geografia, de um lugar sem forma e vazia. Tinha um amigo meu, estava às 11 horas da manhã, um membro aqui da igreja, e não tinha teto. A casa não tinha teto, não tinha nada, não tinha esse forro bonito, não tinha essa pintura, que hoje a gente acha que está mais ou menos, mas não tinha nem ela, né? Não tinha esse palco, não tinha as luzes, não tinha o som, não tinha absolutamente nada. No lugar daquela cruz tinha um buraco assim, imenso, ou seja, não tinham as portas. E você fala, meu Deus do céu, esse era o lugar. E nessa geografia, o que aconteceu? Esse lugar foi um lugar que foi próspero, uma empresa prosperou durante muito tempo. Mas essa empresa teve muita dificuldade, tornou um lugar difícil, um lugar de aperto. Depois do aperto veio essa empresa quebrou neste lugar. Quem está entendendo? Houve uma recuperação judicial seguida de uma falência total dessa empresa. E essa geografia, ela se torna um lugar de invasão. Então, eu lembro que a prefeitura tirou os invasores deste lugar em algum momento. Pessoas, famílias moravam neste lugar. Olha a geografia que nós estamos inseridos. Eu quero te alertar para isso, sobre o que aconteceu neste lugar. Depois se tornou um lugar até de prostituição neste lugar. Nós sabemos disso, lugar que as pessoas usavam drogas, porque o galpão estava vazio, lugar que foi saqueado, fios, as coisas foram roubadas. Tanto é que nós chegamos aqui, não tinha absolutamente nada, nós colocamos toda a instalação elétrica e hidráulica do zero neste lugar. Mas aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe que você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer: aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. No meu
o teu Deus é especialista em restabelecer uma geografia que está perdida, que está acabada, e transformar em algo para o seu reino, para a sua glória, para o seu poder, para a manifestação daquilo que Ele tem que fazer, aleluia. Eu oro para que o Senhor restabeleça a geografia da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, não sei aonde precisa ser restabelecida, mas Ele tem poder de ressignificar o lugar que você está vivendo. Aonde tem dor, pode ter alegria; aonde tem perda, pode ter restituição; aonde teve pecado, pode superabundar a graça e a presença do Senhor Jesus Cristo sobre este lugar, aleluia. Glória a Deus. João capítulo 13, vamos continuar, verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Tem aluno do Zacar aqui hoje? Tem o pessoal do Zacar. Glória a Deus pelo pessoal do Zacar que estudou teologia com a gente. Nós acabamos o eixo do coração, por isso que a Bíblia diz que, sobretudo, o que nós devemos guardar é guardar o nosso coração. É no coração que são plantadas sementes malignas, e nossa mente é tomada por isso, o nosso corpo é tomado por tudo isso. Então, o diabo já tinha plantado uma semente no coração de Judas, de tudo aquilo que aconteceria, da traição, da venda do próprio Jesus. Coloca as mãos sobre o seu coração profeticamente, Deus, que o Senhor possa quebrar, ó Pai, do nosso coração, Pai, possa eliminar, ó Pai, do nosso coração, Senhor, todo sentimento maligno, Senhor, tudo isso que o inimigo tenta soprar sobre os nossos corações, trabalhar, Senhor, contra as nossas emoções, ó Deus, que tenta, Senhor, ó Pai, manipular, ó Senhor, aquilo que vamos fazer, assim como ele fez com Judas, ó Senhor, plantando esse sentimento maligno, essa tendência caída do homem, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, proteger, e nós possamos escolher, Pai, guardar o nosso coração, que nós possamos escolher, Pai, guardar a Tua palavra, os Teus princípios, aquilo, Senhor, que é reto, correto diante do Senhor. Guarda o nosso coração. Se o nosso coração estiver guardado, a nossa mente estará guardada, o nosso corpo estará guardado, protegido diante do Senhor, aleluia, eu creio nisso. E o coração de Judas ficou vulnerável e ele permitiu que o inimigo tomasse conta dele. Verso 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos, nas mãos de Jesus, todas as coisas, e que havia saído de Deus, não é isso? Ele esvaziou da sua glória, se fez como nós, e se fez carne, e que iria para Deus, ou seja, ia voltar para Deus após a ressurreição aqui. Verso 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Pensa você, essa é a cena. O Rei do Universo, ajoelhado, lavando os pés de pessoas comuns. O Rei do Universo, lavando os pés de pessoas que não mereciam, talvez o seu carinho, a sua atenção. O Rei do Universo, lavando os pés daquele que o inimigo já tinha colocado sobre o teu coração, que ia trair, que ia vendê-lo. O Rei do Universo, de repente ajoelhado, lavando os pés daquele que ia negar o seu nome, que ia frustrar o próprio Cristo através da negação do seu nome. Pensa na situação como essa. Sabe o que acontece? Não é sobre o mérito desses homens, é sobre o amor de Jesus pelos seus discípulos. Sabe que você pode dizer, não é sobre os meus méritos. Vamos falar com verdade, não é sobre os meus méritos, mas é sobre o amor incomparável de Jesus pela minha vida e pela minha alma. Quem sente esse amor neste lugar? Eu sinto esse amor, eu sinto essa graça. Sabe por quê? Não era pelo mérito daqueles homens. Jesus sabia de tudo isso, mesmo assim ele ignorou todos esses fatos e ele continuou amando, amando, amando e amando aquele que o trairia. Jesus chama ele de amigo. Nós tacaremos uma panela de pressão na cabeça de uma pessoa dessa com toda certeza, e Jesus vai chamar Judas de amigo. É o maior ato de humildade de todos os tempos.
um rei da terra se curva diante de alguém que não vale a pena. Quem já viu isso? De alguém inferior. Quem já viu um presidente da república se curvando de alguém, de repente, que é um morador de rua, ou alguém que se ache menor do que ele? Pouca coisa menor já não há essa questão. Agora imagina o rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da paz. Ele abre mão da sua glória e de repente ele está com uma bacia nas suas mãos, lavando os pés sujos dos discípulos. Que amor é esse? Será que você pode abrir o teu coração para sentir esse amor? Porque o meu coração se constrange com esse amor. O meu coração sente de temor por esse amor tão poderoso que não tem limites, que alcançou a minha vida, que alcançou a sua vida. Talvez nós não merecíamos, e com certeza todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, é o que a Bíblia diz, mas não foi porque eu mereci ou porque você merece, não é porque eu sou perfeito ou você é perfeito, mas Ele escolheu te amar, aleluia, te amar. E esse é o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Essa é a beleza do Evangelho. Será que você pode cutucar alguém? Eu tenho 3 vezes para gastar. Cutucar. Essa é a beleza do Evangelho sobre a tua vida. Essa é a beleza de Cristo. Sabe o que acontece? Onde nós vemos alguém perdido, ele vê alguém, uma oportunidade de restaurar a vida de alguém. Ele vê a oportunidade de transformar a história de um homem, de uma mulher, onde todo mundo vê que não vai dar certo, não tem como fazer, não tem restauração. Ele vê a restauração, ele vê a cura, ele vê a restituição, ele vê a transformação. Oh, Espírito Santo de Deus! Porque é isso que tratava seus discípulos. Onde nós vemos alguém que nega o próprio Deus. Sabe por quê? Pedro é aquele que diz assim: eu estou contigo e não abro. Né? Falamos semana passada sobre isso. Todo mundo aqui, ó. Às vezes se levanta a gente assim. Em uma igreja também. Todo mundo aqui pode te trair, mas eu nem pensar, eu estou contigo, vou até o fim. Estamos aqui até a morte. Primeira situação que acontece, né? Quando não sai do grupo e vai embora, irmão. Pronto, falei. Mas não estava até o fim. Não estava até outro turno, como diz meu pai. Não estava até... Porque é assim que acontece com Pedro. Pedro, ele se coloca como alguém que não abria mão de estar do lado de Jesus. Entende isso? Não abria mão. Agora, esse é o apóstolo Pedro. Ou São Pedro, como você quiser dizer. Enfim... Esse é o apóstolo Pedro que nós jogaríamos fora na primeira curva. Sim ou não? Pedro, enérgico, nervoso, incapaz de controlar suas emoções. Pedro é aquele que fala na frente de Jesus, se bobear. Ele sai falando na frente de Jesus. Ele é um contestador, né? E quem gosta do contestador aí? Pouca gente gosta do contestador. Na verdade, a gente não gosta dos diferentes. A gente prefere andar longe deles. Vamos andar longe que é melhor, porque daí não vai ter problema nenhum, não é isso? Jesus não, ele pega todo mundo que é diferente, coloca na mesma igreja e fala assim: vai dar certo isso aqui, esses são os meus discípulos, essa é a minha igreja, é com eles que eu vou saquear o inferno, e as portas do inferno vão recuar diante desses homens imperfeitos, improváveis, diferentes, cheios de defeito, que todo mundo jogaria fora. Ou não? É isso que acontece com Pedro. Nós jogaríamos Pedro fora, mas Jesus não desistiu de Pedro, como Jesus não desiste de mim e de você, aleluia. Jesus não desiste de você. Há uma palavra liberada sobre a tua vida, há uma palavra de Deus sobre a tua história. Não sei o que você fez, não sei por onde você andou. Ei, Jesus não desiste de você. Não desiste do teu filho, da tua filha, do seu casamento. Não desiste de você. Não desiste. Agora você está num lugar desse, num ambiente da graça, num ambiente, numa geografia abençoada. Não é santo não, mas uma geografia escolhida por Deus. Quem está entendendo essa palavra?